Olá, vamos ao último vídeo da série Limitações ao Poder de Tributar dentro da parte de princípios. E na verdade, a doutrina não chama essa situação agora de princípio, mas é uma situação prevista na Constituição que trata sobre benefícios fiscais, ou seja, tudo aquilo que se refere a diminuir o valor de um tributo que seria cobrado, ou seja, as diversas maneiras de se conceder um benefício. Essa situação está prevista na Constituição Federal, né, que é o artigo 150, parágrafo 6º. Nesse dispositivo, nós temos esse assunto aqui, ó, exigência de lei específica para a concessão de benefícios fiscais. Vamos ler aqui, explicar e depois tentar contextualizar. Qualquer subsídio ou isenção, então veja, ó, subsídio, sempre tem coisas que vão reduzir, diminuir a carga tributária. Isenção, que é a exclusão do crédito tributário, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido por meio de lei específica. Então, se só a lei que cria o tributo, só a lei que pode fazer isso aqui. Mas não foi uma lei apenas, né? A Constituição diz o que? Lei específica, seja ela federal, estadual ou municipal, né, de acordo com o tipo de tributo, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo no disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G, que a gente vai falar também. Tá, a redação desse dispositivo sofreu uma alteração em relação à redação original, em 1993, dando maior abrangência em relação aos assuntos que serão admitidos aqui. Antigamente, antes dessa emenda, era só anistia ou remissão, agora é subsídio, isenção e tal, e colocou a parte de lei específica. Então, para entender melhor um pouco o tema, a gente analisa o julgado jurisprudencial do STF para poder falar melhor. O que acontece? Artigo 150, parágrafo 6 diz o seguinte: olha, ente tributante quer conceder algum desses benefícios, faça por meio de uma lei específica. Professor, o que vem a ser lei específica? Como que eu posso enquadrar uma determinada situação em lei específica? Olha só. O texto original do parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição tinha a seguinte redação: qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através de lei específica federal, estadual ou municipal. Então tinha assim, ó, qualquer anistia ou remissão, não era muito abrangente como é o texto agora. Esse dispositivo explicou-se no processo legislativo, considerando o hábito dentro do parlamento de se introduzir em qualquer tipo de lei um artigo específico concedendo anistia ou remissão, que servia inclusive no processo de negociação legislativa como instrumento de coação ou barganha para esse efeito. A Constituição de 88 visou coibir esse mecanismo com essa redação. A experiência de 88 até 93 não foi suficiente para reduzir essa possibilidade, daí veio a emenda número 3 de 93, que ampliou substancialmente. Bom, o que esse julgado está tentando nos explicar é o seguinte: apesar do texto constitucional dizer anistia ou remissão tem que ter lei específica, muitos entes da federação faziam isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, todas aquelas outras formas de redução, por uma lei sem ser específica. Então, sei lá, falava de tinha um projeto de lei sendo discutido, votado e deliberado sobre um determinado assunto. Vinha lá um parlamentar, incluía uma emenda, né, incluía um artigo que não tinha nada a ver com aquele assunto que estava sendo discutido, e nesse artigo era um artigo que dizia determinada tipo de pessoa terá isenção, determinada situação será isenta do imposto. Ou seja, não era considerada uma lei específica, era uma lei qualquer que se inseria um assunto lá e pronto, estava valendo. Então, o texto constitucional veio tentar evitar isso, o original, e aí não o que o STF está dizendo aqui no seu voto, o ministro Nelson Jobim, à época, não foi suficiente esse texto constitucional, então foi preciso que os parlamentares, por meio de uma emenda constitucional, dessem maior ampliação a esse entendimento, colocando mais coisas e dizendo, só pode por lei específica, então não pode
qualquer lei. É isso que está escrito aí nesse julgado que eu acabei de explicar. Então, o que acontece? A redação original que mencionava apenas anistia e remissões foi considerada consideravelmente ampliada pela Emenda Constitucional 3, passando a exigir que qualquer forma de benefício fiscal apenas poderia ser concedido se feita por meio de lei específica. Assim, não apenas a instituição ou uma geração de tributos exigem lei, mas também desonerações tributárias, que é a outra face do poder de tributar. Então, o que acontece? Lei específica. Quer dizer, então, o que vem a ser lei específica? Bom, eu posso ter uma lei só para isso, mas não é só isso. Eu posso ter uma lei que trate sobre aquele tributo, e aí dentro dessa lei que exige o tributo, que trate sobre a alíquota, base de cálculo, fato tirador, eu insiro lá as situações dentro dessa lei específica sobre o tributo, determinados benefícios fiscais. Assim pode. Então não é uma lei só para isso, é uma lei que tem uma certa, tem a mesma pertinência temática. É o termo utilizado aqui pelo STF também ao desenvolver esse assunto. Veja bem, a noção de lei específica não é como sugere uma leitura rápida, porque a leitura rápida nos dá a entender isso, tem que ser uma lei só para isso. Não. Não é tão restrita, no sentido de que o benefício fiscal apenas seria válido se concedido por meio de uma lei elaborada única e exclusivamente para tal fim. Não, não é isso. Para o STF, basta o benefício ser deferido em lei que trate do tributo como um todo, ou melhor, pertinência temática entre o assunto tratado na lei e a norma isentiva. Então, o que o STF está entendendo? Não pode uma lei que não tem nada a ver inserir um artigo lá de isenção de um outro tributo que não tem nada a ver com aquela lei. Isso não pode. Agora, eu posso, numa lei do próprio tributo, que trata sobre tributo ou sobre contribuintes, enfim, inserir um artigo que vai versar sobre isenção. Qualquer coisa aí pode por causa da pertinência temática. Bom, vamos ver mais um julgado aí, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada, contra o artigo 13, parágrafo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, que é aquela lei que trata sobre as microempresas e empresas de pequeno porte e o regime único e simplificado de recolhimento de tributos federais Simples Nacional, que isentou teve uma lei que trouxe lá, isentou que as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o chamado Simples Nacional, rejeitada. Então foi questionado lá, olha, não é uma lei específica, é uma lei que traz isenção aqui, mas não é específica. Aí foi para o STF falou o seguinte, rejeitamos essa alegação de violação de reserva de lei específica, no sentido de ser lei restrita, só pode falar sobre aquele assunto. Por quê? Porque pela tese já tratada aqui, né, nessa aula, há que ser considerado que existe uma pertinência temática entre o benefício fiscal, ou seja, uma isenção de contribuição aplicável às microempresas de pequeno porte, e a instituição do regime diferenciado de tributação. Demais foi comprovado que o Congresso Nacional não ignorou a inexistência de norma de isenção durante o processo legislativo. Sim, essa parte final é importante para fazer entender o seguinte: não foi lá um parlamentar que na surdina colocou um artigo na lei, não foi discutido e votado, ninguém viu e passou. Não. Aqui, além da pertinência temática, o Congresso Nacional que aprovou essa lei teve acesso a todos os assuntos pertinentes, a todos os artigos, não teve nada na surdina, escondido, por baixo do pano, lei de outro assunto, não. Estava bem claro ali, já que tratava de um regime simplificado, também tratava das isenções, ou de quem ia pagar, quem não ia pagar e coisas do tipo. Entendeu? Beleza, é isso. E aí, lembrando que no final lá do artigo 150, parágrafo 6º, ele cita, ressalvada o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. O que é esse dispositivo aqui? É aquele dispositivo aplicável ao ICMS que visa evitar a guerra fiscal entre os estados. O que seria a guerra fiscal entre os estados? Seria um determinado estado querendo incentivar a sua produção, vender mais, arrecadar mais em detrimento de outro estado, instituir ICMS com valores bem abaixo do que o nacional, do que o definido
pela Constituição, pela Lei Complementar 87, pelo Senado Federal, enfim, né, nos trâmites lá. Ou conceder isenções de um determinado produto de ICMS, tentando fazer o quê? Tentando trazer lojistas, fabricantes, enfim, quem quer que seja, para cá e arrecadar mais em relação, em detrimento do Estado do lado, do Estado ao lado ou de qualquer outro Estado. Então, para evitar essa guerra fiscal, nós temos aí um dispositivo constitucional que versa sobre a seguinte situação. Olha, para dar isenção, incentivo ou benefício fiscal de ICMS, um Estado não pode sair fazendo isso. Precisa que todos os Estados se reúnam e façam o que eles chamam de um convênio. Conveniamos que determinada situação, ou determinado produto, determinada mercadoria vai poder ser beneficiada com isenção. Então, todos concordam? Concordam. Então, beleza. Então, agora sim, Estado, você pode dar isenção. Qual é o convênio? Está aqui, ó, artigo 155, parágrafo 2º, que é o imposto previsto no inciso 2, que é exatamente o ICMS, inciso 2 do 155, atenderá ao seguinte, inciso 12, cabe à lei complementar, a linha G, regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções e incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Então, o que a Constituição está dizendo é, preciso que tenha uma lei complementar que diga como que vai acontecer esses convênios, essa deliberação entre os estados para conceder isenção e benefícios fiscais. E existe essa lei complementar, a Lei Complementar 24 de 75, que ela regula o procedimento para a concessão de benefícios no tocante ao ICMS. Quer dizer, como que se faz a convocação, quem que tem que ir, quem que vai presidir, os prazos, qual é o quórum para que determinado benefício seja aprovado. A Lei 24, o Complementar 24, vai trazer isso tudo. Não é o objeto do nosso vídeo aqui, esmiuçar essa lei. Existe um assunto a ser abordado específico dela. E mais recentemente, em 2017, tivemos a Lei Complementar 160, que dispõe sobre o convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários constituídos ou não, decorrente das isenções e dos incentivos e benefícios instituídos em desacordo com o dispositivo da linha G, ou seja, em desacordo com esse convênio aqui dessa deliberação. Então, remir esses créditos e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios financeiros. O que é essa lei complementar também? Não vamos aprofundar. Ela veio trazer o seguinte: mesmo tendo a Lei Complementar 24, o dispositivo constitucional, muitos e muitos benefícios foram concedidos desrespeitando essa situação, desrespeitando a Lei Complementar 24. Então, a Lei Complementar 160 vem, de alguma maneira, ratificando esse desrespeito, porque ela fala o seguinte: créditos que sofreram essa isenção em função de benefícios concedidos em desacordo com a Lei Complementar 24 estão remidos, ou então vamos reinstituir isenções e benefícios. Enfim, é isso tudo aí coadunando com essa situação, já que a gente está falando exatamente de benefícios fiscais concedidos, lei específica, a gente está tratando aqui sobre o que é chamado de CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Portanto, toda vez que um benefício fiscal de ICMS precisa ser aprovado, o Ministério da Fazenda, que é o órgão que estrutura o CONFAS, chama os secretários de Fazenda de todos os estados para que eles votem determinados assuntos e deliberem e façam o convênio. Portanto, feito por uma deliberação conjunta pelo CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que pertence ao Ministério da Fazenda, mas que conta com a participação dos secretários de Fazenda dos estados e do Distrito Federal. Para que um Estado possa conceder benefício fiscal referente ao ICMS em seu território, é necessária a prévia autorização do CONFAS. Então, se um determinado Estado institui o ICMS e quer também dizer que determinado produto será isento, não pode fazer por vontade própria. Ele só pode fazer se houver deliberação do CONFAS, um convênio que diga que ele pode. Que somente poderá ser tomada por meio de decisão unânime dos representantes do Estado presentes na sessão. Aqui é só um quórum que está previsto na lei, dizendo assim, para aprovar determinado benefício no CONFAS, tem que ser decisão unânime, ou seja, todos que estiverem presentes têm que votar a favor. E depois, ratificar esse convênio por meio de decreto do Poder Executivo. E no que concerne a revogação dos benefícios, a concessão do benefício tem o quórum de unânime, e a revogação do benefício por meio do CONFAS, que também pode acontecer, tem que ser aprovado por 4/5 dos membros do Conselho presentes à sessão.
Para que o convênio aprovado passe a viger, é preciso ainda que o Poder Executivo de cada unidade da Federação o ratifique, expresso ou tacitamente. Então tem um prazo legal para que, após o CONFAS, cada secretário volte para o seu estado e emita um decreto do Poder Executivo, um ato do Poder Executivo, ratificando tudo aquilo que foi decidido lá no CONFAS, expresso ou tacitamente. Ou seja, se não falar nada, é tacitamente, se falar, é expressamente. Beleza. E aí, como eu falei, diversos casos foram feitos em dissonância com o texto constitucional. Então, isso trouxe essa guerra fiscal, também já explicada, e foram parar diversos casos no STF. O STF entendeu o seguinte: ausente o convênio para a concessão do benefício, configura-se a chamada guerra fiscal. Então, um Estado prejudicando o outro. E a legislação desafiada é inconstitucional. Apesar da gente ter visto lá que a Lei Complementar 160 tentou, de alguma maneira, resolver essa questão, esse problema, porque os benefícios são concedidos, os contribuintes vão se aproveitando e vida que segue. Aí o STF, até chegar no STF, ele julgar e alguma coisa acontecer, já teve lá o benefício concedido. Então a Lei Complementar 160 veio tentar, de alguma maneira, regulamentar isso e ajeitar, mas ainda assim a gente deve levar para prova o entendimento do STF, que fala o seguinte: concedido benefício fiscal fora do convênio deve ser considerado inconstitucional. Olha que o STF, em uma tacada só, julgou 13 ADIs e declarou a inconstitucionalidade de diversas leis e decretos de 6 estados e do Distrito Federal, que concederam benefícios fiscais sem convênio prévio. Tá. E aí, só para complicar a nossa vida e para a gente poder ter mais coisa para estudar e ter que aprender, teve uma situação específica de benefício concedido lá no governo do Paraná, que excluía a cobrança de ICMS em conta de serviço público de água, luz, telefone e gás, quando consumidos ou adquiridos por igrejas e templos de qualquer crença, desde que o imóvel esteja comprovadamente propriedade e posse das igrejas. E aí foi parar no STF. Olha, o STF aqui, o Paraná concedeu um benefício de ICMS de luz para templos de qualquer culto, para a igreja. Não pode, não tem convênio disso. E a principal alegação era isso, a inexistência de convênio via CONFAS. E aí o STF falou o quê? Não, nesse caso não tem problema não. Era preciso indagar se a norma impugnada relacionava-se com a questão da guerra fiscal. Então, tá falando de guerra fiscal quando eu dou isenção de energia elétrica para templos de qualquer culto? É guerra fiscal? O STF analisou e falou: não, tudo bem que não tem convênio, mas não tem guerra fiscal também. O objetivo é apenas beneficiar igrejas e templos de qualquer culto, e não os atores econômicos, né? E não uma disputa fiscal, arrecadatória, ou para trazer contribuintes para cá. Concluiu o ministro pela negativa, pois a isenção em discussão era destinada aos consumidores de energia elétrica, contribuintes de fato do imposto. Então, como eram esses caras aqui, as igrejas, que acabavam tendo que arcar com o custo financeiro e econômico desse tipo de imposto, essa isenção não prejudicava a questão econômica e não fazia guerra fiscal. Então, o STF entendeu que a não observância ao respeito do convênio, da deliberação pelos estados, nesse caso específico, não gerava qualquer inconstitucionalidade. Então, a gente acabou de aprender que, se não for por convênio, é inconstitucional, mas também tem aqui um caso em que foi considerado pelo STF como constitucional. E a última questão, né? A ressalva apresentada lá no final do parágrafo 6º, que trata do convênio, seria uma ou a única exceção à regra segundo a qual o benefício fiscal somente pode ser concedido por lei? Bom, a discussão é a seguinte: a doutrina discute, grandes doutrinadores dizem uma coisa, outros dizem outra, e o STF diz o seguinte: o que foi decidido no CONFAS e esse convênio, uma vez publicado, seguiu todo o trâmite legal. Já está valendo, a partir daquele momento o benefício ele concedido já está valendo para todos os estados? Essa é a discussão e é isso que a doutrina e a jurisprudência dizem. Ora, não é suficiente não. O convênio ele tem apenas força autorizativa. Ele está autorizando que, ente estadual, você que quer ou que queira, você pode conceder a isenção do ICMS ou benefício que a gente aprovou aqui, fazendo uma lei. Então, poder legislativo do Estado se posicione, faça uma lei que tem, corra todo o trâmite do processo legislativo, porque você pode. Por que você pode? Porque tem um convênio te autorizando.
O que acontece? Sem o convênio não pode, com o convênio pode. Então o convênio é autorizativo e não impositivo para boa parte da doutrina e para o STF. Vamos ler isso aqui, ó. Doutrina e jurisprudência, o convênio, para eles, o convênio realizado por meio do CONFAS não é um instrumento normativo ainda que concede benefício fiscal. Apesar de a gente ver, tá, muitos convênios sendo aplicados sem a respectiva lei. Sério, professor? Por quê? Porque ninguém vai questionar na justiça, né? O Estado tá ali fazendo, tá ganhando, o contribuinte também tá ganhando também. A gente tem também a discussão, que seria mais aprofundada, que ao invés de lei, tem Estado que por decreto, né, de ato do Poder Executivo, coloca em prática o convênio. Enfim, são discussões aprofundadas, mas que fazem parte do contexto que a gente está entendendo aqui. Ele apenas autoriza o Estado a deferir essa benesse. E para que o Estado, caso queira, conceda o benefício, ele precisa editar uma lei em sentido formal, ou seja, um ato normativo apresentado pelo Parlamento, ao que decidiu o STF. Apesar de toda a discussão, né, do princípio da legalidade que a gente aprende, as diversas exceções, e que o convênio aqui, referente ao ICMS, é uma exceção ao princípio da legalidade, a gente aqui analisando esse caso especificamente, sobre os benefícios fiscais, o STF entende que o convênio do CONFAS é apenas autorização para que o Poder Legislativo do Estado faça a lei. Então vamos ler os termos jurisprudenciais aí. O que se reconhecer afora a impossibilidade de o benefício fiscal ser implementado à margem da participação do Poder Legislativo, os convênios são autorizações para que o Estado possa implementar um benefício fiscal. Efetivar o beneplácito no ordenamento interno é mera faculdade e não obrigação. A participação do Poder Legislativo legitima e confirma a intenção do Estado, além de manter rígido o postulado da separação de poderes concebido pelo Constituinte originário. Se o ajuste prescreve um benefício fiscal, aqui já é outro julgado, para que o contribuinte possa fruir do favor fiscal, deve o Estado internalizar em sua legislação a disposição ventilada no convênio, e para tanto deverá haver participação de quem? Do Poder Legislativo. Portanto, no momento, para o STF, os convênios por si só não são considerados atos normativos capazes de conceder benefícios fiscais relativos ao ICMS, mas apenas autorização para a implementação do benefício, o qual deverá ser internalizado por meio de lei. Logo, as benesses fiscais concernentes ao ICMS, embora apresentem rito diferenciado dos demais tributos, para sua criação apenas podem ser concedidos por meio de lei. E mais um julgado aí, ó. O STF, acerca da matéria sobre o qual tratamos. Jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que, em relação ao ICMS, além da autorização prevista em convênio interestadual, firmada nos termos de lei complementar, que é a 24, que a gente já falou, é exigível lei específica do ente tributante para a concessão de benefícios fiscais nos termos do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Essa Corte tem se firmado pela necessidade de lei em sentido estrito, para estabelecer os critérios de norma que permite à administração exonerar o sujeito passivo do recolhimento de valores a título de tributo, de modo que é inconstitucional a delegação pura e simples da competência legislativa ao Executivo para dispor normativamente sobre matéria tributária. Concluindo em relação ao convênio, a gente viu que no princípio da legalidade o convênio é considerado uma exceção ao princípio da legalidade por poder fazer alguma coisa sem a necessidade de lei. Apesar disso, a gente viu aqui o entendimento da doutrina e da jurisprudência, principalmente do STF, se posicionando dizendo: o convênio CONFAS existiu, aconteceu, está válido, está ok, não é suficiente, ele é apenas autorizativo. Ou seja, é preciso que o ente estadual que queira colocar em prática o convênio e conceder os benefícios ou as isenções acordadas pelo convênio, é preciso que o Poder Legislativo do ente faça uma lei, né, e aprove essa lei e vire lei, porque pode fazer isso, mas não é obrigatório, mas precisaria sim de lei em sentido estrito. E é esse entendimento que a gente leva disso tudo que a gente falou sobre os benefícios fiscais concedidos de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º, tudo aquilo que a gente viu no início e no final, que vai falar especificamente sobre o convênio, tá bom? Olha só, encerramos aqui o assunto princípios, limitações constitucionais ao poder tributar, princípios, acho que foram ao todo 9 vídeos, né? 9 vídeos, e os próximos vídeos serão aí provavelmente sobre os outros tipos de limitações constitucionais ao poder de tributar,
que são as imunidades tributárias. Também vão ser divididos em vários vídeos, que é um assunto bastante extenso, com muita jurisprudência também, né? Mesmo que a gente fique lendo aqui, eu acho importante, porque eu faço as anotações para você captar o que é importante. Valeu, fica com Deus, um abraço, até a próxima.